Amém, queridos? Fiquem em pé no nome de Jesus. Vamos falar com o papai, agradecer ao Senhor porque Ele é bom. Aleluia. Senhor, te louvamos e te adoramos nesta noite, Espírito Santo, porque Tu és bom, Senhor. A Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu amor duram para sempre. Tu és o motivo da nossa vida, da nossa alegria, da nossa canção. Tu és a nossa cidadela, o lugar forte, o Deus em quem nós confiamos e a força da nossa salvação, Senhor. Por isso vem com o Teu amor, nos instrui, nos ensina, nos capacita, nos leva a viver a cada dia o novo do Senhor. Que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos para receber o rema e a revelação que vem do céu. Em nome de Jesus. Amém. Sentem, queridos, em nome de Jesus. Vamos dar início à nova matéria aí, heresiologia. E eu queria começar essa matéria com duas coisas. Primeiro, vai pensando aí alguma dúvida que você tem de heresiologia. E eu vou apresentar mais dois materiais para vocês, não é para comprar. Esse foi o meu primeiro curso de teologia e a minha primeira matéria de heresiologia. Pastor Vicente de Paula Leite. Isso era uma apostila datilografada. Não vamos nos apegar aos anos, tá? E eu digitalizava no computador a apostila para pagar o meu curso. Dá uma olhadinha aí. Porque como a gente está estudando uma matéria nova em pleno século XX, dentro de uma visão apostólica e profética, eu falei, eu preciso pegar para a gente ver. E esse é um segundo curso, um curso de especialização. Essa matéria não é mais ministrada nesse curso. Também sobre heresiologia. Dá uma olhada aqui, depois vocês trocam. Por que foi tirar? Essa matéria de heresiologia condensou o curso. E no que o curso foi condensado, ele ficou mais com uma pegada de libertação. E essa matéria de seitas e heresias, que é heresiologia, é o estudo de seitas e heresias. É como identificar uma seita, como abordar um adepto de uma seita e conhecer as seitas fora do Brasil e principalmente no Brasil. No final eu estou montando um apêndice, é um resumo, sobre 7 ou 8 seitas que se destacaram e que o seu fim foi a morte. É para vocês terem um pouco de material. Então, esse é um material antigo, por assim dizer, né? Material de, deixa eu ver, 15, 22, 25 anos. Para vocês verem que essa cara de meninos não é só a cara. Então já são material de quase 25 anos, mas esse material continua atualizado. O que é importante notarmos? A escola de pensamento. Todos nós formamos uma escola, ou uma linha, ou uma ideia de pensamento, e essa ideia de pensamento ela vai alcançar pessoas. Esses dias eu estava conversando com um apóstolo, o apóstolo Francisco, um pai apostólico. Nós vimos ele ministrar agora no Congresso Céus Abertos, e eu falava para ele assim, eu acho que o Demétrio estava lá, o Demétrio viu falar publicamente, que eu falei para ele, a gente sempre reconhece a unção apostólica, e ele como um pai, e ele é muito simples, muito tranquilo, né? E eu falei para ele, nós reconhecemos o Senhor como um pai apostólico. O cara é mestre em teologia, o cara é bacharel, doutorado, foi reitor na PUC, deu aula, foi líder de cursos na USP, não qualquer cara. E ele dizia assim, mas eu estou lá em Cajamar, pequenininho e tal. E ele falou, e eu lembro de um pessoal que eu fui ministrar para eles, era uma equipe pequena, e hoje os caras estão num nível tão grande que não tem nem lugar que cabe eles, de tanto que eles cresceram. E eu falei, o senhor entendeu onde o senhor alcançou? O senhor alcançou um, e um alcançou 1 milhão. Não sei quantos sabem da história do Billy Graham. O cara que evangelizou o Billy Graham nunca evangelizou mais ninguém na vida. Ele só ganhou o Billy Graham para Jesus. Só. Então,
A ideia de nós termos uma escola de teologia na visão dos 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e nós temos aí uma apostila de libertação e cura dentro da visão, ou a matéria de heresiologia dentro da visão de libertação, uma apostila de heresiologia com a visão mais tradicional, e a nossa apostila, aí sim, essa apostila que vocês têm aí, material atualizado, moderno, bonito, não é porque é nosso não, mas é bom demais, dentro de uma visão de libertação, de cura e conservando. Olha que coisa linda de Deus. Eu me sinto quase alguém que é importante. Quando que a gente vai conseguir levar para lá? Você acha quantas? Não, a gente só precisa definir. Você me deu a ideia e vamos, tem que sentar. O pastor lá já me perguntou, já. A igreja dele tem o convite. E aí, porque aí a gente faz uma divulgação, vários ali vai querer, né? Então essa matéria de heresiologia, ela nos leva a entender, e aí é o importante, tantas e quantas vezes nós somos enganados. E aí vamos para o princípio: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Pastor, eu não preciso conhecer sobre heresia, eu não preciso conhecer sobre falsa seita. Precisa, querido, porque além de você se proteger, tem muita gente que está sendo envolvida por pequenos ventos de doutrina, ou falsos ventos de doutrina. E heresiologia, eu coloquei hoje no grupo aí, eu estou tendo pouco acesso ao grupo, eu não sei o que está acontecendo, acho que os grupos estão me esquecendo. Heresiologia é o estudo das heresias. Heresia deriva da palavra heraisis e significa escolha, seleção, preferência. Daí surgiu a palavra seita, secta, doutrina. Então, estudar essa matéria de heresiologia ou heresia também é estudar a verdadeira doutrina, ou seja, um sistema que diverge da opinião dos outros. Então, como identificar uma seita? Ela se diverge das outras. Jesus deixa de ser o centro. Ela perde a essência de todas as outras. Se você parar, por exemplo, não sei quantos conhecem, tem uma igreja, uma comunidade aqui subindo na Nordestina, chama Garagem Tietê. Se você for lá e você for no Tatuapé, tem uma outra que chama Céu Aberto, eu vou falar. Comunidade Apostólica Céu na Terra. São diferentes, pastores diferentes, ideias diferentes, até a visão e o chamado diferente, mas elas são iguaizinhas. O objetivo, a missão, a visão, o chamado, o propósito, o alvo principal, o fundamento que as estabeleceu, o Deus que as guia. Não existe, olha, nós vamos agora andar sobre, a Bíblia é importante, mas nós temos aqui o livro que quem escreveu foi San Demetrius, e nós vamos andar de acordo com o livro, olha, nós temos um livro aqui que foi escrito pela Santíssima Trindade, pastor Douglas, pastor Rael e pastor Diego. Então já tem um sinal para uma seita. Uma seita, ela dispensa o que é a essência de todos. Qual é a essência de todos? Cristo. Mas isso a gente vai vendo mais à frente. Vamos dar uma entendida primeiro aí. Alô? Amém. Prezado aluno, o objetivo do estudo ou da matéria não é combater determinada religião antagônica ou seitas heréticas, porque na medida em que você vai estudando e conhecendo a matéria, você vai conhecendo e entendendo contidos nesta matéria, ou seja, no curso que você está fazendo, você mesmo vai adquirir a capacidade para combater não somente aquelas mencionadas nas matérias, mas também as outras que aqui não são mencionadas e que porventura você vai conhecer, você vai ver, você vai aprender. Então, qual que é a ideia de estudar heresiologia dentro da visão apostólica e profética? É trazer uma capacitação de Deus do alto do céu para que você identifique, para que você saiba como abordar e para que você conheça as principais. Mas de repente você está bem pertinho de uma e
você nem imaginava que era uma seita. Ali mesmo, depois de vocês, um pouco mais para cima, tinha uma muito forte. Muito forte. Eu acho que assim que vocês mudaram para aquele espaço, um pouquinho de tempo antes ela fechou. E às vezes a gente está comungando, se envolvendo e não sabe que está pondo a mão em algo contaminado. Então a ideia é que você tenha preparo, capacitação, conhecimento. O objetivo do estudo da matéria é conhecer as doutrinas básicas de algumas seitas e religiões proeminentes do passado e do presente, sem se importar se estão certas ou erradas. Você vai adquirir, na medida que for estudando, conhecendo as matérias, desenvolvendo, aí você vai saber e vai identificar se é certo ou errado. Nessa matéria não fizemos apologia de nenhuma religião, como ocorre com alguns tratados da heresiologia. Por quê? Porque não é esse o nosso objetivo. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é que liberta? É o pastor Marcelo? Não. É o Instituto Chamar? Não. É a igreja? Não. É a verdade, e a verdade é Jesus. Então você vai identificar, você vai conhecer, aí você vai ter subsídio, conhecimento e maturidade para discernir, para entender, para ensinar e não cair na esparrela do capítulo. Ok? Introdução. Embora seja possível encontrar a origem da religião comparada no pensador grego Xenófanes, século VI, que notou que cada povo tendia a retratar o Deus à sua própria imagem. Cada pessoa, ou cada religião, ou cada grupo, eu não sei quantos já viram Jesus Bob Marley. Pregam por aí que Jesus era... Essa era só para examinar e me devolver, senão você vai querer levar para casa. Essa aqui também, esse foi o meu primeiro curso, nesta matéria, e esse foi o segundo. Essa você já ouviu, né? Essa não existe mais. Quer dizer, não está sendo mais lecionado, existe, está aqui. Então, você vê Jesus, de cada tipo de pessoas, ou tribos, por assim dizer, eles identificam por quê? Porque naturalmente a tendência de um povo que está envolvido é que o seu Deus pareça com ele. Ou vocês acham que alguns desses lobos que nós tivemos aí na história achavam que estavam fazendo para o diabo? Eles tinham certeza que era para Deus. E nós vamos ver algumas das principais aí, o docetismo, o gnosticismo, o marcionismo, pelagianismo, apolinanismo, todos esses que nós vamos ver, os caras eram bispos de igreja, eram líderes, grave bem isso, vamos identificar, eram líderes que dirigiam grandes igrejas e fundaram grandes seitas. Tem uma ali, Tatuapé, aqui depois do Carrão, a mulher era de Deus. Deus a usava, pastor Douglas, poderosamente. Mas um dia ela disse: eu sou a esposa do Espírito Santo e agora ele fala comigo diretamente. É assim. Sai gente pelo ladrão. Até o ladrão sai junto. Vamos lá. Então a gente vai conhecer nessa introdução esses pensadores ou esses líderes, aí algumas escolas que eu quero ler para vocês aí. Embora seja possível encontrar a origem da religião comparada no pensador grego, notou-se que cada povo tendia a retratar Deus à sua própria imagem. Não foi senão no século XIX que começou o estudo sério das religiões comparadas, sobre a influência da teoria da evolução. Alguns estudiosos acharam que aquilo que acreditavam ser elo evolucionista entre várias tradições religiosas, os principais, eles, Franz Miller, Taylor, Fraser, a disciplina obteve rapidamente conhecimento acadêmico. Esses pensadores começaram a entender que as pessoas
identificavam o seu Deus conforme aquele grupo. E aí eles começaram a fundar escolas. Olha como o diabo é estrategista. Você quer dominar um povo? Você quer controlar um povo? Controle a cultura deles. De verdade, nos últimos, 20 anos, 18 anos, 16 anos, o que virou a nossa cultura? Aonde que nós ouvimos casos como nós temos visto hoje, de um político chegar a aprovar e querer aprovar uma lei que um pai pode ter relação sexual normal com uma filha, pode casar com uma filha, que um homem pode casar com uma criança. Pensávamos nisso há 20 anos, mas foi implantada uma cultura estratégica que foi roubando os padrões de Deus, que foram roubando, não é os padrões da Bíblia, não é os padrões cristãos, é os padrões de Deus. E hoje, se você abre muita boca aí, você é processado. Falar mal de Deus, fazer zombaria e tudo pode, mas o contrário não pode. Mas por quê? Porque houve uma mudança de mente, houve uma mudança de cultura. Era isso que esses primeiros intérpretes, ou esses que entenderam no início, fizeram com a heresiologia. Eles implantaram cadeiras nas principais universidades e começaram a defender essa filosofia. E foram implantando. Então eu tenho aí, os principais entre esses que eu citei para vocês: Miller, Taylor, Fraser. A disciplina obteve conhecimento acadêmico, e cátedras ou cadeiras foram estabelecidas em várias instituições, universidades da América do Norte, Grã-Bretanha, Alemanha, Estados Unidos, Universidade de Chicago, e veio a ser elemento importante na expressão do Conselho Liberal Norte-Americano, como matérias de estudos de bacharelado. A religião comparada tornou-se muito popular no final do século 1960 e no início da década de 70, tendo como resultado a abertura de novos departamentos de estudos religiosos em muitas universidades da Grã-Bretanha e no norte da América, ou na América do Norte. Traduzindo, ou na forma grosseira, a religião comparada pressupõe que todas as religiões são essencialmente uma. O que nós vemos aqui? Ecumenismo. A ideia da heresia, da seita ou da heresiologia é fazer com que todas as religiões se tornem uma, pensando no que Deus está fazendo. Os 10 mandamentos, por exemplo, que estão aí, os ensinos de Jesus, as 4 verdades sobre Buda, os códigos de Da Vinci, os códigos morais do hindus, são tudo igual. Todos contêm um denominador comum: o amor ao próximo, e todos precisam entender que podem ser unidos por um ser supremo e se tornar uma só fé. Vocês entenderam a estratégia do diabo? Ele pega a heresiologia aceita, ele vai levantando, e ele vai comparando, ele vai pondo de igual, de equivalente, e chega ao ponto que nós temos pastores hoje aí, não preciso falar nomes, mas pastores que hoje defendem radicalmente a unificação. Para eles chamam de unidade, mas espera aí, eu honrar, amar, respeitar, não falar mal e ter é um ponto. Eu abrir mão de tudo para viver, congregar junto, é outro ponto. Então daqui a pouco eu estou congregando com o pecado. E a Bíblia diz: Jesus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ele aborrece. Vocês estão comigo? Amém. O estudo sério de várias religiões tem revelado mais discórdias do que concórdia, ou discordância do que concordância. Sendo assim, embora seja verdade que as donas de casa da África usam sombrinha, sim, e as donas de casa dos Estados Unidos também usam sombrinha, sim. Vou te ajudar a entender melhor isso.
Aqui no Brasil a gente usa sombrinha? Usa. Para proteger de quê? Do sol. Somos um país tropical. Tem até aquele louvor, né? Somos um país tropical. Então, só que se você pegar alguns países frios de muita chuva, eles também usam sombrinha. Para quê? Para proteger da chuva. Mas todo mundo usa sombrinha. Então essa comparação que tem aí na sua apostila, as donas de casa inglesas e as mulheres africanas em Uganda, ambas carregam guarda-chuvas. Essa informação nos conta pouco a respeito do estilo de vida, do que elas comem, do que elas vestem, do que elas bebem. A única coisa em comum é que todas usam guarda-chuva, cada uma com uma finalidade diferente. Então pegar todas as religiões e dizer que é uma coisa só, não funciona. Alô, você está comigo? Amém. Usar guarda-chuva para proteger da chuva não é a mesma coisa que usar para evitar a luz ofuscante do sol. Semelhantemente, a oração a Deus no cristianismo e a meditação no budismo não parecem ter nenhuma semelhança. Cada uma é diferente e cada uma é uma prática diferente. A fé que eu e você professamos em um Cristo ressurreto, que morreu para nos dar vida, é diferente de um Buda. Alô? Por isso que a ideia da heresiologia de juntar, de unificar todo mundo, não dá. Mas se eu não conheço, irmãos, está cheio de crente dentro da igreja que não conhece nada de Deus. Digo mais ainda para você, sem ter medo de errar. Se vocês são pastores, alô? Amém? Se você orar dentro da tua igreja, de verdade, sem demagogia, com um coração sincero e puro, amando a Deus, você vai encontrar pelo menos 30% de crente da tua igreja desviado. Membro batizado, dizimista desviado. Você vai encontrar dentro da tua igreja obreiros, líderes desviados. E pensa bem, pastor, se você vai me chamar para pregar lá. Pastor, mas é impossível. Não, irmão. Ele está dentro da igreja, mas a fé dele é morta. E aí eu lembro de um cântico: se a tua fé é fraca no Senhor, se não mostra fruto nenhum. Pô, ajuda aí, irmão, da nossa época lá, velho. Que a formosa luz de Deus fulgura em ti e serás feliz assim. Se eu estou dentro da igreja, mas a minha fé não tem fulgor, não mostra quem eu sou. Está chovendo, não vou para a igreja. Está frio, não vou hoje. Está calor, nossa, está calor demais. Eu não gosto da oração, não gosto da coisa. Espera aí, irmão. Está dentro da igreja ou não está? É membro ou não é? É. Mas não está desviado, não? Mas isso é outro assunto. Vamos estudar aí. Só um comentário: alguns estudiosos ainda mantêm o desejo de descobrir uma unidade subjacente, ao passo que muitos outros já abandonaram essa ideia e preferem o estudo de uma tradição religiosa específica. Alguns ainda pensam que vão conseguir unificar essas seitas, heresias e a religião, mas alguns já desistiram. Por quê? Viu que não vai dar. Pastor, o ecumenismo não vai acontecer? Vai, mas a junção das igrejas e religiões do ecumenismo já é a entrada da grande tribulação. Hoje você ainda é livre. Você ainda vai na rua, canta. Se você quiser fazer o culto ali na praça, você faz. Alguns países não mais. Alguns países, eu estava lendo uma matéria essa semana, há uma oficial do estado, de um outro país, ela só crente, e ela comentou no grupo da igreja que achava um absurdo a igreja estar dando suporte para um evento que teria naquela cidade, que é total e contrário ao princípio da palavra de Deus, e a igreja estava dando total apoio. E ela, como membro da igreja e obreira e tudo mais, ela indagou no grupo da igreja, e ela foi processada e 2 anos está presa.
E o processo foi, ela estava incitando a violência, a agressão, o desrespeito. Vocês acham que isso vai demorar para chegar aqui? Olha como que era antigamente, quando você pegava um trem, um ônibus, existia, mas o respeito era outro. Hoje eles te provocam. E se ele perceber que você não gostou, que você é cristão, aí vem se agarrar do seu lado. Vamos conhecer alguns aí. Gnosticismo, vocês estão comigo? Aleluia. A palavra gnóstico ou gnosticismo vem do grego gignoskei, que significa saber. Refere-se a um movimento dedicado à obtenção de um conhecimento genuíno maior, por meio do qual, segundo seus adeptos, poderia ser obtido a salvação. Ou seja, aqui o camarada alcança a salvação pelo seu próprio conhecimento, pelo seu próprio mérito, pela sua própria força, pela sua própria sabedoria. Mas a Bíblia diz: pela graça sois, e isso não vem de, não depende de obras, não depende de ser bonzinho, não depende de mim. É uma graça, pela graça, graça, favor imerecido. Graça, algo que eu não era digno, que eu não tinha condições, mas foi me dado voluntariamente. Aproveitando para lembrar que a graça foi, a graça veio para nos alcançar, mas não foi de graça. Foi pago um alto preço para que a graça chegasse até nós. E não foi qualquer preço, não. Então o gnosticismo diz isso, que por meio da sabedoria, do conhecimento, você alcança e você é autossuficiente, ou você alcança a sua própria salvação. O gnosticismo, tal como as religiões misteriosas dos gregos, reivindicam possuir uma sabedoria esotérica, que se tornaria propriedade dos incendiados, ou melhor, dos iniciados, em contraste com os de fora. Ou seja, quem está iniciado, quem aceitou, quem se converteu a eles, recebe isso. Mas quem não é, não tem direito a nada. Isso é um absurdo. Se você pensar um pouquinho, você olha para alguém, isso é muito mais comum do que vocês imaginem. Você olha para alguém e fala: meu, esse cara só falta confessar Jesus, tem tudo para ser crente. Puxa, essa irmã, essa pessoa, essa mulher, sabe, caráter, honestidade. Lógico que o principal e o ato é a pessoa conhecer e reconhecer Jesus. Mas eu não posso dizer que ela não tem essa oportunidade. Primeira coisa que a Bíblia diz: para ninguém julgar. Então eu olho para alguém e eu julgo segundo a aparência, ou do que eu vejo, ou do que eu sei. Eu escuto, eu ouço, então eu tiro conclusões e eu julgo segundo aquilo. Por isso a Bíblia diz: a ninguém julgueis, porque com a medida que você julga, que você mede, você será medido. Eu sempre digo assim, um exemplo, para vocês entenderem. Eu sou do abraço, do beijo. Eu vou de abraçar todo mundo. E eu abraço gordo, magro, feio, bonito, velho, novo, criança, homem, mulher, mendigo, tudo aí. Mas tem pessoas que não são do muito abraço. Então quem não é do muito abraço não é de Deus, certo? Não. Porque o cara não gosta de abraçar, não quer dizer que ele não é de Deus. Tem uma série de coisas que ele pode não gostar de abraçar. Às vezes é aquelas pessoas que têm certo exagero, vamos dizer assim, de higiene. Então ela gosta de mulher chique, né? É uma menina. Ela borrar a maquiagem. Mas se eu julgo, qual o direito que eu estou dando? De ser julgado. De julgar ou calcular com a mesma medida que eu sou medido. Então quando eu digo que se você não é cristão, você não vai para o céu, eu estou dizendo igual aos gnósticos. Se você não vier do gnosticismo, se você não foi iniciado, e eu já aumentei, não foi incendiado. Se você não foi incendiado, se você não foi iniciado, é porque eu tenho que andar com uma lâmpada bem aqui, gente.
Se você não for iniciado, se você não fizer parte, se você não for da minha igreja, lembra de uma seita que tem aqui no Brasil, que se você não for de lá, você não vai para o céu? Nós não ficamos falando para eles que eles são seita, mas eles sabem que eles são. Estão isolados de tudo. Nos usos e costume, nas doutrinas bíblicas, na palavra de que só eles estão certos. Como que eu identifico uma seita? Nas epístolas aos Colossenses, ficamos sabendo que negavam a deidade essencial de Jesus Cristo, provavelmente rebaixando algum das ordens dos anjos. O grande problema do gnosticismo é o mesmo problema encontrado ou enfrentado hoje em dia. Jesus teve uma vida grande em comum. Como poderia ter ele vivido como viveu? Os gnósticos respondem: Jesus pertence a alguma ordem angelical e não à humanidade. Deve ter havido muitas variedades de explicações entre os gnósticos acerca da vida de Jesus. E essa heresia era um dos principais flagelos da igreja primitiva. Vou te ajudar a entender. Jesus chega no mar da Galileia. Os caras não tinham pescado nada a noite toda, lembra? Estão lembrados desse milagre? Jesus vai lá para Pedrão e fala: Pedrão, volta para o mar, vamos pescar. Senhor, não é assim que funciona, já é dia, já não pesca mais nada. E outra coisa, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Beleza, Jesus insiste, Pedro resolve obedecer, obedece, vai lá, joga a tarrafa, a rede. A Bíblia diz que pegou tanto peixe que as redes começaram a se romper, precisou pedir a ajuda de alguém. Veio. Quando você acha que Pedro chegou na terra com um barco lotado, o que você acha que aconteceu na terra ali? O povo endoidou, irmão. Começou a vir cego, manco, coxo, aleijado, todo velho, endemoniado. E quem expulsou os demônios daqueles caras tudinho? Jesus. Sim ou não? Os discípulos estavam em treinamento, ficavam correndo com medo. Beleza. Terminou já tarde da noite, todo mundo cansado de tentar ajudar Jesus a expulsar demônio. Nós temos um culto de manhã, cultinho de 2 horas. Eu tenho orado para que Deus envie demônio para as igrejas, mas demônio dos ferozes mesmo, que vira uma fileira de cadeira inteira, que é para os pastores voltar a ter experiência. Quando o demônio gritar aqui, o novo convertido, quando você olhar para ele, está do outro lado da rua. O que foi, meu filho? Acho que eu vi um negócio doido ali. Primeira vez que eu vi endemoniado, eu estava na segunda fileira. Eu sempre gostei da segunda fileira. Quando o demônio manifestou, o pastor olhou e falou: Deus, você não vai. Aí depois o demônio, eu estava lá no portão. O que você está fazendo aí? Ele, sei lá, manifestou um negócio, sentou indo embora. Eu falei: não, meu filho, eu falei: nada. Para que esse demônio sai daí e me pega? Hoje a gente. Não, acho que os demônios desistiram. Os demônios desistiram de que eu. Vocês são casos perdidos. O demônio não está manifestando. Mas os demônios, por que os demônios se manifestam mais? Pô, pastora, ou será que a igreja parou de orar como orava? Eu não sei, não manifesta mais não. Porque antigamente a gente passava no corredor, os demônios manifestavam. Precisava nem orar. A igreja está poderosa demais. Ou o demônio já se membrou na igreja. Isso. São agentes secretos agora? Pô, Vai estar conseguindo impedir que as pessoas venham para a igreja para aceitar Jesus. mas não pode? Eu não sei. Fica uma análise aí. Jesus expulsa os demônios, Jesus faz tudo, vai para casa, os caras estão como? Cansados, moído, quebrado. Isso porque não expulsaram o demônio. E Jesus? Aí procuram Jesus onde que está? No monte orando. Não parece a igreja hoje? Os obreiros chegam 1h30, 1 hora antes e vai para onde? Orar de joelho. Quando dá 20, 30 minutos para o início do culto, se levanta para orar em intimidade, ungir o local, o pessoal do som já orou 30, 40 minutos
culto antes também, então já está todo mundo afiadão. Aí o pastor vai dar início ao culto e fala, vamos começar de joelho. Aí a igreja todinha dobra o joelho. O pessoal do louvor nem percebe, quando olha já passou 40 minutos que o povo está de joelho. Aí quando a igreja levanta, que o pessoal do som, dos instrumentos ou do louvor dá uma tocada, um blém, a igreja entra em línguas estranhas, chorando, gente caindo pelo chão, gente falando em línguas e Deus manifestando. O aleijado entra sozinho, já joga a muleta e começa a andar. Não é assim hoje? Então já está explicado o porquê dos demônios. Nós fazemos um culto, saímos do culto moído, estou cansado. O que eu quero dizer? Tudo isso é para você entender. Os caras olhavam para Jesus, os gnósticos, e diziam assim, esse cara não é normal, velho. Só que eles não queriam entender e aceitar que ele era 100% Deus e 100% homem, porque ele teve fome, ele teve sede, ele sangrou. A gente sempre brinca com alguns apóstolos, a gente brinca e fala que eles são os imortais, né? Uma brincadeira entre nós ali. E quando acontece alguma situação, pede oração, alguma coisa, a gente fala, e o imortal sangrou, perdeu a patente, não é mais imortal. Querido, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Estão comigo? Amém. Vamos lá. Eles entendiam que Jesus veio de alguma área angelical, que Jesus veio dessa questão celestial, mas ele não era 100% Deus. No gnosticismo combinava a orientalização grego-romana com a helenização. Com respeito ao cristianismo, o gnosticismo consistia essencialmente na tentativa de fundir as revelações dadas por Cristo e seus apóstolos. Por exemplo, os ilícos ou ilícos eram os materialistas, os psíquicos eram os meio espiritual, estavam sujeitos a uma redenção inferior, e os pneumáticos seriam os homens verdadeiramente espirituais. Então, dentro do próprio gnosticismo, vinha esses três. Para vocês terem a ideia de uma seita. Um pouquinho mais à frente a gente vai estudar especificamente uma já mais moderna da nossa época, e vocês vão falar, pastor, como que as pessoas conseguem ser seduzidas por isso? Nós vamos ver uma em Brasília. Não estou falando dos políticos, não. Essa é pior. Os caras têm, acho que é 36 ou 46 mil membros. E se vocês verem o que os caras fazem, você fala, velho, mas qual é a diferença? Nós temos a mente de Cristo já. Então, como abordar um adepto de uma seita? Eu preciso estudar para me saber e entender. Se o cara chegar para mim, eu não vou dizer para ele, velho, você já está lá mesmo, vai para o inferno e pronto. Como que eu vou convencer ele? Como que eu vou ajudá-lo? Como que eu vou orientá-lo? Ok? O docentismo. Estão comigo aí? Docentismo. Parece que está com dó, né? Deixaram aí? A fantástica vida de... Essa é a fantástica fábrica de chocolate. A fantástica vida de Jesus, com suas numerosas e poderosas obras, fez muita gente sentir a necessidade de explicar como ele fazia essas coisas. Eu acho que eu preguei domingo, foi domingo. Deixa eu ver, essa semana eu preguei quarta, preguei domingo. Foi domingo. Eu falei, imagine essa cena. O camarada chega cego para Jesus. Cego é quem não enxerga, tá? Já claro. E o cara chega cego lá. E Jesus fala para ele, o que você quer?
Não é lógico? O cego quer o quê? O paralítico quer o quê? Pois há poucos dias, uma irmã, sentada na cadeira de rodas, no meio de uma unção, Deus curando, estava várias pessoas aleijadas, o pastor levantou o aleijado, jogou a muleta e saiu andando. Foi olhar um cego, o cego arrancou tudo, saiu enxergando e falou para a irmã: querem ser curada? E ela falou: e o meu. O que eu vou fazer? Você quer ser curada? Não, eu só quero que o senhor bote no pescoço da cabeça, para minhas pernas eu estou bem. Porque se eu for curado, eu vou perder meu Deus. O pastor orou, em nome de Jesus, toda dor. E aí, irmão? Não, pastor, se tiver nada, desapareceu, estou 100%. Chamou ele, pode me levar para o meu lugar. Saiu empurrando a cadeira dela. Nossa. Que ela pediu benefício. O cego chega para Jesus, esse é outro, tá? Porque Jesus gosta de pegar cego, né? Acho que ele dá uma enfiada no olho do cego. Aí Jesus pegou o cego lá e falava: vem cá, faz um bolo de cuspe lá com terra, mete no olho do cego e fala: o cara vai lá agora e se lava. Irmão, água do tanque cura cegueira, cuspe. Tudo bem que eu estou numa fé, que eu estou doido para aparecer um cego aqui, ele vai tomar uma cuspirada no olho. Ele pode até não ficar bom, mas pô, aí, ó, vai ficar com uma raiva da nada de viu, ó? Tem um aí no YouTube, cuspiu na boca do outro. Vem cá, meu filho, segura aí, irmão, aí, ó. Toma, enxerga. Eu vou fazer um treinamento com o sombreiro antes. Eu não passando na minha roupa, até passar com jogar para dentro. Irmão, não parece loucura? E os caras queriam explicar e entender essas coisas que Jesus fazia. A fantástica vida de Jesus, eles queriam explicar. Seria Jesus um ser angelical, disfarçado em homem? Seria ele o Logos encarnado? Seria ele um homem altamente desenvolvido através do poder do Espírito? A figura de Jesus seria mitológica, criada pela igreja primitiva? É só um faz de conta? Uma história da carochinha? Pelos fins do século II, depois de Cristo, mais de 20 grupos cristãos tinham surgido, para os quais Jesus era um herói ou uma figura central de sua religião. Cada um desses grupos tinha uma explicação diferente para a grandeza de Jesus. Todos os gênios criativos provocam esse tipo de perplexidade. É preciso que os homens reajam diante da genialidade e da passividade. Ou seja, o cara é demais, velho. Estão comigo? Amém. Então diga aí, o docentrismo Docentrismo. era uma seita do gnosticismo e causou muitos problemas doutrinários. Os caras começaram a colocar essas falsas doutrinas dentro da igreja. Vocês querem uma que a gente viveu? Eu vivi um pouco ainda, né? Eu já tenho um tempinho de evangelho, mesmo sendo ainda mais novo do que a maioria de vocês, mas eu peguei ainda a doutrina do chapéu. Você pegou um pouco ainda, né? Mas conheceu. Os obreiros, os homens, tinham que ir para a igreja de chapéu. Crente não usar chapéu e não usar bigodinho era um perigo. Todo mundo vinha de chapéu para a igreja. E foi duro para tirar do meio da igreja essa doutrina. Heresia. O Espírito Santo está aqui. Amém. Diz amém. Amém. Jesus está aqui. Amém. O anjo desceu. Yes! Nós lutamos contra a doutrina dos anjos, irmão. Anjo não existe, pastor? Existe. São espíritos ministradores enviados da parte de Deus. Mas essa doutrina foi enfiada dentro da igreja tão forte que ninguém mais lembrava nem que o Espírito Santo existia. O anjo vai salvar, o anjo vai libertar, o anjo vai curar, o anjo vai tocar. E anjo não faz nada disso. Anjos são espíritos ministradores. Eles são enviados especificamente para uma função.
Existem anjos de guerra, existem anjos mensageiros, existem anjos que combatem por nós, existem anjos do telemarketing. Está difícil às vezes o negócio na empresa. A pastora Carol pergunta e fala: puxa, segunda, terça e quarta, ninguém me ligou. Senhor, me ajuda aí, Senhor. Viu o anjo, aí o anjo vai lá na porta da fulano, aí entrega o folhetim da empresa. Aí a pessoa liga: que eu recebi o seu telefone. Quem te deu? Não sei, estava vindo aqui na minha caixa de correio. Onde você mora? Cafundé do Juda. Nunca panfletamos lá, nunca foi olhar, e a pessoa achou seu endereço. Como é que você vê isso? Eu tenho orado para Deus me preparar o anjo 44, que tem um pezão bem grande, para pegar os crentes que estão frios dentro da igreja. Antes de você fechar a data, vai pensando, tá? A palavra docético se deriva do grego dokio, que significa parecer, por isso docentismo. Cerito, que viveu por volta do ano 85 depois de Cristo, foi um dos principais advogados dessa opinião acerca de Jesus. Ele era alexandrino e discípulo de Filô, o famoso filósofo judeu neoplatônico, antes do 50 ou até 50 depois de Cristo. O seu ensino geral é que a humanidade de Cristo era ilusória, apenas parecia ser real. Entre outras, temos a ideia de que Jesus já existia como um homem quando o Espírito de Cristo veio para controlá-lo, mas que não houve verdadeira encarnação de Cristo, ou que Cristo sofreu ou morreu. Tão somente o Cristo divino apossou-se de Jesus quando do seu batismo e o abandonou quando na sua morte. O homem Jesus, em sentido algum, seria Deus, mas tão somente um homem um pouco melhor e um pouco mais sábio. Imagina isso na igreja primitiva, no começo do Evangelho. O que causou na igreja primitiva? E nós estamos falando de um cara que era discípulo de um grande mestre. Aí você vai para o princípio. Vamos lá, vai lá. Aquele que confessar que Cristo veio em carne e que Cristo é o Filho de Deus, esse é de Deus. Aquele que negar que ele vem em carne e que ele é o Filho de Deus, é do diabo. Está escrito. Vocês precisavam ver a cara de vocês agora, deu até medo. Não sei se vocês viram Marcion por aí. Marcion ou Marciano não é o ET, tá, gente? Foi o fundador de uma seita cristã. Viveu por volta do ano 144 depois de Cristo. Ensinava certa forma do docentismo, quando afirmava que, apesar de ter sofrido o Cristo, não nasceram como os outros homens, nem tiveram começo na história, mas apareceu subitamente, vindo do céu, durante o reinado de Tibério. Do nada Jesus, Michel, apareceu lá e se tornou Jesus, e acabou. E negava todo o resto. Os primeiros pais da igreja, Inácio, Irineu, Tertuliano, opuseram-se vigorosamente ao docentismo. Tertuliano escreveu diversos artigos contra essa heresia, como também o fizeram outros pais. E a maior parte de nossas informações a respeito das primeiras heresias nos chega através dessas fontes. Parte da doutrina gnóstica tinha tendência ou implicações docênticas, e era possível a alguém ser gnóstico e docente ao mesmo tempo, ou seja, acreditava e servia nas duas seitas, não satisfeito com uma só para ir para o inferno, e ia logo com duas. E muita gente sofreu com isso. Docentismo nas igrejas evangélicas atuais. Hoje, nas igrejas evangélicas da atualidade, Cristo é conhecido, ou
concebido. Seria conhecido, mas tudo bem. Quase exclusivamente em termos de Deus, que andou neste mundo realizando toda espécie de maravilhas, disfarçado de ser humano. A moderna doutrina evangélica, em teoria, confessa a realidade da humanidade de Cristo, mas quanto à explicação prática, ela é docêntrica. Por quê? Como homem, Jesus nada teria feito que vale a pena mencionar. A humanidade de Jesus não significa nada. Além disso, divinizamos de tal modo a sua humanidade que nem podemos dizer que haja qualquer coisa de autenticidade humana nele. Ou seja, o docentismo de alguns pensadores fez com que o corpo humano de Jesus seja uma entidade espiritual e não física. Era apenas um lugar onde o Espírito habitava. Tiraram a humanidade de Jesus. É só você parar para pensar hoje quando as pessoas falam de Jesus. Nem se fala mais que Jesus é irmão mais velho. Fala a verdade, qual foi a última vez que você ouviu e alguém pregou e ensinou de verdade que Jesus é primogênito e não só unigênito? Ele é unigênito do Pai, mas ele é primogênito da criação. E nós encontramos Jesus se apresentando diante do Pai, falando: ó Pai, aqueles que o Senhor me deu, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês só. Só que as pessoas falam de toda a divindade de Jesus, mas não lembram que ele é o irmão mais velho. Ele é a primazia, ou a primícia. Ele é o primeiro. Ele abriu a madre. Foi ele quem resgatou. Às vezes a gente tem a briga, né, sobre o ladrão da cruz, que o cara inaugurou o céu. Não, ele não inaugurou o céu. Quem inaugurou o céu foi Jesus. Porque ele foi depois que Jesus foi. Jesus foi o primeiro. Alô? Amém. O docentismo de alguns pregadores e pensadores fez com que o corpo físico de Jesus se tornasse apenas uma entidade espiritual. É bom lembrar que muitos de nossos irmãos, ainda que bem intencionados, sem saber, ensinam doutrinas docênticas. Qual que era o modo desse docentismo? Estão comigo aí? A ideia, o modo do docentismo, a ideia da possessão. Alguns gnósticos pensavam que o Logos ou algum ser angelical teria vindo possuir temporariamente o corpo de Jesus por ocasião de seu batismo e que o abandonou no ato da crucificação. Portanto, apesar de que esse corpo era genuinamente humano, teria sido apenas o instrumento, mas não uma dimensão da realidade do Logos ou mente. Essa posição era uma espécie de meio termo que não chegava ao verdadeiro docentismo ensinado por Basílides. Basílides falava em termos de nous, que teria vindo habitar em um corpo humano, utilizou-se desse corpo, mas que em sentido algum seria humano, quanto à natureza inerente. Muitos gnósticos posteriormente optavam pela doutrina docêntica franca. Parte da doutrina islamita também tem elementos docênticos. Eles acreditavam que Jesus, ou o corpo de Jesus, ou a humanidade de Jesus, era apenas a casa onde houve uma possessão de um ser espiritual que esteve com ele desde o batismo até o dia da cruz. No dia do sofrimento, esse ser espiritual foi embora e Jesus deixou de existir. Negar a humanidade de Cristo, negar que Jesus Cristo era 100% homem, é negar a doutrina fundamental. Nós podemos negar um monte de coisa que tem por aí, especialmente entre uso e costume, especialmente quando tornamos libertação e cura como se fosse algo que não existe. Mas negar a certeza de que Jesus era 100% homem não dá. Ele era 100% homem e 100% Deus. Amém? Vamos dar uma segurada aí, nós voltamos docentismo atacado no Novo Testamento, e aí a gente volta depois de um cafezinho. É VaptVult, tá? Só para lembrar. Igual a família que a filha foi batizar,